Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, estamos nessa noite num propósito gostoso de ouvir a palavra do Senhor. E nessa noite eu peço o irmão aqui que lê no Salmo 20, de 1 a 2. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Glória a Deus. Pode, nós vamos ler a palavra do Senhor, cantando o primeiro hino. Oh, glória, Jesus é bom. Oh, glória, Jesus é bom. Ele entrou na minha vida e mudou meu coração. Oh, glória, Jesus é bom. Oh, Jesus, graças a Deus. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Oh, querido, graças a Deus. Pelo pregador. Vamos fazer uma oração pelo pregador que vai trazer a palavra do Senhor, administrar a palavra do Senhor, que tudo pode naquele que me fortalece. O irmão. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça pela vida do teu servo, que o Senhor possa abençoar o teu filho, Pai, que já é abençoado. Que nesta noite, Senhor, o Espírito Santo desça sobre ele, que ele venha falar com a igreja, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Que o Senhor seja, Senhor Pai, o intérprete dele nesta noite para os nossos ouvidos. Amém. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pode permanecer sentado. Obrigado, irmãos, que nós já levantamos, sentamos algumas vezes. Pode permanecer aí sentado. Isso é uma bênção, irmão. Lá na nossa igreja eu queria ter pelo menos uns 10 que nesse esse pastor, esse obreiro aí. Isso é uma lamparina acesa, irmãos, no meio da igreja. Glória a Deus. Antes de fazermos aqui a leitura, quero louvar a Deus pela vida dessa igreja. Primeira vez estando aqui. Louvar a Deus pela vida do pastor, pelo anjo dessa igreja. Se não fosse a permissão dele, eu não estaria aqui, porque o pastor, ele é zeloso com o púlpito, né? Ele zela da ovelha, então não permite qualquer um a estar ministrando. Então, muito obrigado, Deus abençoe também a vida da sua esposa, da pastora e toda a sua família. Quero louvar a Deus também pela vida do Gessiel, um amigo de muitos anos, desde a nossa adolescência, né? Glória a Jesus, tanto adolescente, tanto a nossa mocidade, nós passamos juntos, congregamos por muitos anos, e aí cada um tomou o seu caminho, e eu feliz em estar aqui, vendo as promessas de Deus realizando na sua vida, e também da Tatiana Viela, sua esposa, né? Deixa aí o meu abraço a todos no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vou ler 2 Samuel, capítulo 23, sentado como você está. Abra sua Bíblia, vou ser sucinto aqui na mensagem. E é isso mesmo, raramente eu saio no domingo, na igreja a qual nós somos pastores, lá em Planaltina, Distrito Federal. Sou pastor da Madureira. E raramente eu saio no domingo, muito raro. Mas o Gessiel, eu tenho um carinho especial por você sabe disso, pela sua história. E viemos aqui e tenho certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração. 2 Samuel capítulo 23, versículo 11 e 12. Glória a Jesus. 2 Samuel capítulo 23, versículo 11 e 12. Quem achou, diga amém. Preste atenção, que
talvez esse texto nós vamos ler, ele é pouco lido, pouco ensinado, pouco pregado. Nunca ouvi um louvor referente a essa história que nós vamos ler. Então, preste atenção, redobra sua atenção nesses minutos agora da palavra, e inicia dizendo assim: depois dele, Samar, filho de Ager, o Ararita, os filisteus se reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha, e o exército do Senhor, em alguma versão diz que o povo, no original é o exército, e o exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a, derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Vamos agora no projetor da versão que está lá, que diz assim, o 11, né? E depois dele, qual o nome dele? Samar. Filho de quem? Quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, um campo, e o povo, olha lá, e o povo, no original, o exército fugiu diante dos filisteus. O próximo, esse pois quem? Samar, se pôs no meio daquele pedaço, no centro, daquela terra, do campo de lentilha, e defendeu, e feriu os filisteus, e toda a igreja, 1, 2, 3, e o... Amém. Raramente eu prego com tema, mas o Senhor colocou no meu coração, baseado no tema deste culto de hoje, na liderança, na direção dos varões. Quando eu me posiciono, tudo muda. Quando eu me posiciono, tudo muda. Já foi falado de posicionamento aqui umas 4 vezes quando eu cheguei. Aí eu falei, vou colocar um tema, que aí fica bom. Então vamos repetir comigo? Quando eu me posiciono, tudo. Ok? Então vou contar até 3, você vai falar, quando eu me posiciono, tudo. Só que quando eu, dá uma ênfase, quando eu, e posiciono, quando eu me posiciono. O tudo, eu quero que você dê uma ênfase maior no tudo. Tudo muda. Vamos lá? 1, 2, 3. Aqui foi muito bom, aqui foi, nós perdemos aqui, tá? Nós perdeu. Então vamos fazer todo mundo junto lá. 1, 2, 3. Quando eu posiciono, tudo muda. Tá. O texto é muito simples e claro. Ele já é o início, o meio e o fim. Quando você termina de ler, ele já acabou a mensagem. Então vamos aqui. Os filisteus, desde quando Israel conquista a terra, eles se tornaram os inimigos número 1 do povo de Israel. Os filisteus, eles eram sarcásticos, traidores, sarruteiros. Eles agiam nas escondidas, nas estreitas. Só atacava quando Israel estava desapercebido. E eles se tornaram, em toda a história, nós vamos perceber, que eles se tornaram os inimigos número 1 da nação de Israel. Por qual motivo? Que eles se tornaram espécie de uma praga para a nação de Israel. Porque todas as vezes que Israel plantava, quando chegava na hora da colheita, porque plantar, nem todo mundo quer plantar, porque plantar dói, plantar requer renúncias. Eu vim da roça, eu sei o que é plantar, a dificuldade que é plantar. Você também que teve experiência de plantar, de vir do interior, de vir da roça, dói demais. A gente vai chorando, é muito doído o plantar. Mas já o colher não, o colher é prazeroso.
É que nem um trabalho. Você fica 30 dias plantando, mas a colheita é muito bom. Ainda mais quando sobra. Então, quando Israel estava plantando, colocando força, energia, coração ali, porque dependia da colheita, quando chegava o período da colheita, quem aparecia? Os filisteus. E os filisteus vinham e roubavam, saqueavam. Quando eu falo de plantar, naquela região é diferente daqui do nosso Brasil, que é um país tropical. Chove 6 meses, 3 meses, chove direto, 5 meses. Lá, apenas 2, 3, quando Deus está muito bom, 4 vezes, 4 chuvas no ano. Só 2 chuvas no ano, 3 chuvas no ano. Agora pensa comigo, toda a energia para plantar, todas as sementes para semear, todo o cuidado, fala comigo, plantar dói. E plantando, dependendo de Deus que envia a chuva, dependendo de Deus que proteja a sua plantação das pragas, das pestes. Olha para mim, os inimigos vêm da noite para o dia, na hora da alegria, na hora da colheita, na hora do gozo, na hora do culto de ação de graças, e o inimigo rouba tudo aquilo que você colocou força, colocou energia, plantou, semeou. O inimigo vinha e roubava. Era assim os filisteus. E a Bíblia vem contando esse texto, que um moço por nome Samar, eu acho tão interessante que a Bíblia, ela dá o nome do rapaz, não precisava dar o nome do pai, mas a Bíblia vai dar o nome do pai do rapaz, e a Bíblia não precisava dar a origem do rapaz. E aí a Bíblia vem dizendo, os filisteus se reuniram em Lei, e mais uma vez, olha eles vindo lá para saquear o que plantou, um campo de lentilha. Mas um homem vai se posicionar, chega, já deu, até hoje, até ontem, todas as vezes na colheita vocês vêm, todas as vezes no momento de alegria de colher vocês aparecem, mas ele se posicionou. E olha o tema, quando eu me posiciono, tudo muda. É muito forte. Eu fiz questão que você falasse, e eu percebi que algumas pessoas nem falaram, mas não tem problema. Quando o meu vizinho, o meu pai, o meu primo, a minha mãe, não é o tema é quando eu me posiciono, tudo vai mudar. Não é só eu que mudo, são as pessoas que estão em volta de mim, vai mudar também porque eu me posicionei. Não só é com o meu casamento vai mudar porque eu me posicionei, é tudo muda. Tudo que está em sua volta, tudo que está em sua mão, tudo que está sobre a sua autoridade, quando eu me posiciono, tudo vai mudar, vai ter mudança. E esse rapaz, a Bíblia vai dizer que ele tomou posicionamento no centro, no meio do campo de lentilha, e lá vem os inimigos, e o nome dele é Samar, filho de Ager, o Ararita. O que significa Ararita? O significado da palavra Ararita, que nós lemos ou em alguma versão Arar, significa moradores da montanha. Quem são esses moradores da montanha que a Bíblia diz o Ararita? Os moradores da montanha são da tribo de Efraim. Os efraimitas são os moradores da montanha. Então a Bíblia está dizendo que esse menino, moço chamado Samar, ele é moradores das montanhas. Ele é um efraimitas. E a tribo de Efraim era mais forte que tinha naquela época, nem Judá.
com toda a sua potência, a sua força não chegava aos pés da força da tribo de Efraim. Eles eram parecidos comigo assim, eles eram grande, bem grandão, forte, parecido comigo, né? Eles eram altos, o pescoço deles era largo, os ombros deles eram largos, os braços, e eles, desde criança, quando o garoto tinha 12 anos, eles já iam para o exército, eles já iam treinar, eles eram uma arma de guerra desde as suas mocidades. Por isso, quando algum inimigo levantava em alguma área da nação de Israel, todos eles recorriam aos efraimitas, porque eles eram valentes e fortes, treinados na guerra. Você vai lembrar também quando Jefté, filho da prostituta, foi expulso da sua região, da sua nação, e os inimigos levantaram e foram em busca de Jefté. Jefté disse: eu guerreio por vocês, porém eu guerreio se eu for por cabeça. E eles aceitam, Jefté vem, e Jefté pede ajuda aos efraimitas. Os efraimitas dizem: como nós vamos ajudar um filho de uma prostituta? Como nós vamos ajudar um homem, um rapaz, que ele não tem nome, ele foi expulso da sua casa, e eles não vão na guerra? É tanto que você conhece a história, que no final tem uma guerra entre Jefté e os efraimitas. Eles eram assim, confiavam na força do seu poder, mas eram habilidosos. Então, ele é Samar, o Ararita. Por que a Bíblia está dizendo o nome do pai? O pai é Agé. Quem é esse moço, esse senhor com o nome de Agé, que a Bíblia coloca o nome dele aqui? Ele, nada mais e nada menos, ele é espécie de um general do exército de Davi. Aliás, eu vou traduzir para os irmãos: ele é um valente de Davi. Quando eu falo de valente de Davi, eu tenho que entender que o livro de Samuel vai falar que havia 33, 35 valentes de Davi, mas em Crônicas vai dizer que havia centenas. Na realidade, valente de Davi, a gente não tem um número exato, mas penso eu que era mais de milhares valentes de Davi. O valente de Davi, ele não era qualquer um. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre o valente de Davi. A Bíblia vai dizer que quando os valentes de Davi ia para a guerra, ia para o campo de guerra, a espada colava na mão deles e não caía. Todas as vezes que eu leio isso, eu fico assim: meu Deus, eles guerreavam de manhã, à tarde e à noite, e a espada não desgrudava da sua mão. A Bíblia é quem fala. A Bíblia também vai falar dos valentes de Davi, que existiam os canhotos, e esses canhotos, eles eram aqueles que atiravam a funda. A Bíblia fala também que eles conseguiam acertar um fio de cabelo da distância de um tiro de arco e flecha. Ou seja, colocava um fio de cabelo da distância de um tiro de arco e flecha, e esses canhotos, valentes de Davi, com uma pedra, roldava-se a funda, e eles conseguiam acertar o fio de cabelo. Esses eram os valentes de Davi. Um belo dia, Davi estava com sede e deu vontade de tomar água lá da fonte de Betel. E três valentes de Davi ouviu falar que o rei estava com sede. E lá na fonte de Betel estava o acampamento dos filisteus. Era impossível penetrar, mas esses três foram com a espada na mão e dizimaram centenas dos filisteus. Foi uma carnificina, mataram quase todo mundo, e os que sobreviveram fugiram. E eles aparecem agora diante do rei Davi com a água, e diz: meu rei, o senhor deu vontade de tomar a água da fonte de Betel? Beba. Davi, quando olhou, quem foi? Foi vocês? O rei assustou. O rei ficou tão perplexo e assustado que ele disse: eu não vou beber dessa água, porque muito sangue, e vocês deram a vida por mim. Davi pega essa água. Davi pega, acho que foi eu aqui. E onde é que eu parei, irmão?
Obrigado. Então ele olha para a água e diz: eu não posso. E oferece ao Senhor. Dá uma olhadinha para o sermão, diz assim: os valentes de Davi. Fala para ele. Não era qualquer um. Aqui nessa igreja eu preciso fazer uma pergunta. Eu tenho certeza, mas eu vou só perguntar e sei da resposta. Aqui nessa igreja tem os valentes dessa congregação, dessa igreja? Ok. Então, eu trouxe um histórico de quem é esse rapaz que se posicionou. Também falei do seu pai. E ele é filho de um valente de Davi. Quem é ele? Ele também se tornou um valente do rei Davi. Olha, que eu percebo uma coisa. Vocês lembram na sessão da tarde, quando passava o filme de Van Damme? Na realidade, o filme que mais passou na sessão da tarde, você sabe, começa com L. Então é da minha geração. Dos 40 anos. Que era Lagoa Azul. De vez em quando passava o filme de Van Damme. E Van Damme apanhava. Quantos assistiram o filme de Van Damme aqui? Ou de Braddock? Aliás, teve um outro que passava no domingo. MacGyver. Agora eu fui longe. MacGyver. Vou usar o MacGyver. MacGyver apanhava. Quem olhava para ele disse: MacGyver está morto. De repente MacGyver, ou Van Damme, ou até mesmo Bruce Lee, ou até Rambo, começava a voltar lá atrás no seu período de treinamento. E ele estava ali quase como morto. Aí ele começava a ter o treinamento dele. E quando ele vinha tendo aquele treinamento, do nada, ele levantava com um golpe, ele derrubava 10. Eu lembro ainda que Van Damme estava correndo com um revólver na mão. Tem um filme. E uns 15 atirando com metralhadora. E ele com o revólver correndo acertava todo mundo, mas ninguém acertava ele. Quando eu estava dizendo, Senhor, que homens são esses que estavam ao lado do rei Davi? Deus disse comigo: filho, quando alguém se posiciona, ele se levanta. As pessoas que estão em sua volta também é alcançado com um posicionamento dele. Como Davi sempre foi alguém de posicionamento, de posição, aqueles que estavam em volta da mesma graça que vinha sobre Davi, vinha sobre eles também. Por isso eu fiz questão que você falasse que quando eu me posiciono, tudo muda. E Davi é alguém de posicionamento. Lembra quando o gigante vem? Davi não era aos olhos do homem guerreiro, valente, homem de guerra. É tanto que nem o seu pai o reconheceu. Davi, ele era muito obrigado, querido. Davi era um pastor de ovelha. E quando Davi se apresenta no campo para saber, levar mantimento e saber notícia dos seus irmãos e trazer para o seu pai, ele se depara com os filisteus e com um gigante, que já há 40 dias e 40 noites insultava o povo de Israel, dizendo: não tem homem aqui não? Cadê os homens? Cadê os valentes? Não tem ninguém que possa vir comigo me enfrentar no campo de batalha? E quando Davi, ainda garoto, chegou e ouviu o que o gigante estava falando, ele vai perguntar: qual é a recompensa? O que vai ganhar? Olha, é o seguinte: quem ganhar, você sabe, vai ter a princesa, a mão da princesa, filho do rei. E Davi vai dizer: quem é? Olha aqui para mim. Quem é esse incircunciso para afrontar? Não o rei Saul. Quem é esse incircunciso para afrontar? Não os meus irmãos.
Quem é esse incircunciso para afrontar? Não os guerreiros de batalha. Quem é esse incircunciso para afrontar? O Deus de Israel. Posicionamento. Então ele se apresenta e diz: pode deixar comigo que eu vou. E quando ele vai até o rei Saul, o rei Saul tenta colocar a armadura nele. Ele até tenta, não consegue, diz: meu Senhor, não me leve a mal, mas a armadura do Senhor não cabe em mim. Aprenda uma lição: a armadura do meu irmão, a armadura do seu irmão, a armadura desse irmão que está ao seu lado, não cabe nesse outro que está ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo. Existe apenas uma armadura e elas só cabem em você. E quando Deus fez a armadura e entregou nas suas mãos, Ele desfez da forma. Não existe outro igual a você. Essa armadura só cabe em você. Fala para o irmão que está do seu lado: não queira a minha armadura. Ela não cabe em você. Davi é alguém de posicionamento. E quando eu me posiciono, tudo muda. Os valentes de Davi tinham essa dádiva porque Davi se posicionava. Então as pessoas que estavam em volta de Davi recebiam também essa graça do Senhor. E agora, lá vem os filisteus, e Samá vai posicionar. E a Bíblia vai dizer, deixa muito claro, que quem deveria nos defender, ou defender, quem de forma alguma deveria fugir, fugiu. Quem deveria defender, não defendeu. Quem deveria se posicionar, não se posicionou. Fugiram. O exército de Israel, a qual foram separados para a função de defender, de guardar, de zelar, fugiu no campo de lentilha da batalha. Mas o moço de nome Samá vai se posicionar no campo de lentilha. Primeira lição: tem muitas pessoas que vão estar contigo no campo de batalha da honra que chegar na sua vida. Tem pessoas que vão estar contigo no campo de batalha, no campo da honra, do aplauso, da sua vitória, da sua bênção. Tem pessoas que vão estar no campo com você, no período que Deus estiver te honrando. Mas olha para mim, no campo de guerra, muitas pessoas que estão ao seu lado vão fugir e vai te abandonar. Tem pessoas que dizem: me abandonaram, ninguém foi mais na minha casa, não me visitou, pastor não me visitou, pastora, ninguém foi na minha casa. E aí tem pessoas que desviam. Eu conheço pessoas que desviaram. Eu desviei por quê? Porque ninguém foi na minha casa. Você desviou por quê? Porque ninguém me procurou. Você desviou por quê? Porque me abandonaram na época da guerra. Você desviou por quê? Porque na hora que eu mais precisava não tinha ninguém. Eu fico pensando, que tipo de crente é esse? Porque o único que não pode te abandonar nunca vai te abandonar. Aleluia. Aleluia. Quem? A sua mãe pode te deixar. O seu pai pode te deixar. O teu pastor, até que com uma correria, pode te esquecer. Você sabia que tem momentos na nossa vida que Deus permite que ninguém te procure? Você sabia que Deus, quem cega as pessoas, quem deixa as pessoas cegos, até sem ouvir, não consegue te enxergar, não consegue te ver, é o próprio Deus? Porque tem momentos na nossa vida que Deus precisa arrancar as bases. Tem momento na nossa vida que Deus precisa tirar de perto algumas pessoas. Tem momento na nossa vida que Deus precisa fazer que nem a águia. A águia, ela faz o ninho lá em cima e ela coloca espinho e palha. E quando o filhote está na época de voar, ele nunca vai sair do ninho. Ele sempre vai ficar ali, porque no ninho é muito bom. No ninho não tem problema. No ninho tem comida na boca. É por isso que a mãe tenta proteger o filho e o pai diz: levanta, acaba, vamos embora trabalhar. É desse jeitinho. Então quando o filho ou o filhote está ali no período de voar, mas ele não quer voar,
a águia começa a tirar as palhas. E quando ela vai tirando as palhas, vai surgindo os espinhos, e o filhote começa a espetar. E ele começa a espetar, sai do ninho. Mas quando ele sai do ninho, ele sente frio. Ele volta para o ninho. E quando ele volta para o ninho, ele começa a se espetar. E ele vai se espetando com os espinhos. E ele foge. Até quando ele não suporta mais. E a única coisa que resta para esse filhote é... Então tem momentos na nossa vida que Deus vai tirar pai, vai tirar mãe, vai tirar avó, vai tirar primo, vai tirar pastor, vai tirar amigo, vai tirar colega, e você vai ficar sozinho. E no momento que você ficar sozinho, é a hora que você precisa tomar uma... Sabe o grande problema que eu tenho visto em muitos? Ele é a águia, mas os pensamentos e o comportamento dele é de pato. No meu primeiro dia na faculdade, o professor chegou, ele era meio louco. Ele chegou assim, viu a multidão e falou: eu tenho uma notícia ruim para vocês. Aqui no meio da classe está cheio de patos. Muitos vão começar, vão terminar, vão inventar desculpa aqui na faculdade. Primeiro dia, inventar desculpa, e vão embora. Mas se acostume, é porque você é pato. Não sei se vai ter águia aqui. Escreveu no quadro pato e águia e disse: eu vou ali na secretaria, e saiu. Quando ele foi na secretaria, eu comecei a ver os patos reclamar. Que professor é esse? Que desaforo é esse? Eu estou pagando. Olha o que ele falou. E começaram, minhas duas amigas começaram a reclamar. Eu dei uma olhadinha para elas. Oh, pai. Disse para ela, falou assim: vocês não entenderam o que ele falou, não? Mas olha o jeito que ele falou. Foi grosso. O primeiro dia de aula, ele disse que existe pato e existe águia. O pato já está quá, 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 quá. O águia está dizendo: eu sei quem eu sou. Eu sou águia. Sabe o grande problema? É que tem muitos que são águia, mas de tanto andar com pato. Deus está falando aqui. Diga para o irmão que está do salão, olha para ele e fala assim: você vai ouvir a mensagem até o final? São águias, mas foi colocado em um ninho de pato. E quando é colocado em um ninho de pato, quando fecha a porta, não visita, não foi, começa a reclamar, começa a murmurar, começa a fazer algo, para na metade do caminho. Até se levantou, mas quando veio a aprovação, retrocedeu. E quantos já não foram para o cemitério dessa forma? Começou a fazer, iniciou, mas quando veio a aprovação, os espinhos, retrocedeu. E Deus vai fazer assim com muitos. Vai tirar a palha, e você vai pisar nos espinhos, mas vai voar. Vai voar. Porque Deus está esperando um posicionamento seu. Lá vem os inimigos, mas até ontem. Lá vem os filisteus, mas até ontem. Mas eles são numerosos até ontem. Mas o exército está fugindo. Mas eu não vou fugir, porque a partir de hoje, nem que eu perca a minha vida, mas eu enfrento o inimigo de frente, porque eu vou me eu vou me posicionar. Veja a cena comigo agora. Samar tirando na mochila as suas armas de guerra. E um correndo, outros indo embora, fugindo, e vai embora. E Samar arrumando. E, Samar, tu é louco? O que foi? Vai embora não. Vou não. Ei, vamos embora, foge. Vou fugir não. E ele vai, já imaginando, todo mundo fugiu. A Bíblia diz, todos fugiram, pastor. Mas ele permaneceu com posição no meio do campo de lentilha.
sozinho, sem ninguém. Aos olhos humanos, sem ninguém. Eu imagino os inimigos vindo e ele se posicionando. Quem um ataque? Para onde eu vou? Eu sei que eu vou morrer, mas vou brigar. Quem está atrás dele? Imagina Deus levantando do trono e disse: eu não aguento um negócio desse não, porque o exército fugiu, mas ele se posicionou. Imagino ele indo para a guerra. Quem é que está na guerra com ele? Eu imagino ele com uma espadinha, mas quem é que está verdadeiramente com a espada na mão? Quem é que está atrás dele? Aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que nunca perdeu uma guerra, aquele, você sabe quem eu estou falando? Aquele que você ouve a voz quando ele te chama e fala contigo no íntimo, aquele, dá um cutucando o irmão, se você conhece ele, aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que no meio de muitos da sua família, dos amigos, olhou para você, você sabe, não valia nada, mas ele te elegeu, te escolheu, disse: esse é meu. Você conhece ele, você sabe quem ele é, esse mesmo. Aí ele vai para a guerra. Então eu já vou concluir. Eu tinha aqui 6 verdades aprendendo com Samar, mas deixa para outro dia, não quero passar do horário. O campo de lentilha, olha para mim, não valia nada. O campo de lentilha, ele substituiu, o feijão substituiu lentilha não tinha preço nenhum. Fala comigo, esse lentilha não tinha preço. Eu fiquei me perguntando, o que esse cara ficou defendendo aquilo que não tem preço? Irmão, é diferente do trigo. O trigo não. Lembra de Gideão? Estava malhando o trigo aonde? Tinha que ser lá aonde? Na eira. Mas onde é que ele estava? Fugindo. O trigo era rico, poderoso. Mas agora a lentilha não tinha preço. E o que faz esse homem se posicionar para aquilo que não tem preço? Primeira verdade: defenda o seu campo de lentilha, porque para muitos não tem preço. Olha o que eu estou dizendo, para muitos não tem preço. A segunda verdade é um complemento da primeira. Primeira verdade: defenda o seu campo. Defenda o seu campo. Mas quem está olhando não vale nada, não tem preço. Mas eu estou dizendo, defenda o teu campo de lentilha. E qual é o seu campo de lentilha? Varão, o seu campo de lentilha é a sua família. Eu vi o pastor dizendo aqui que o homem, ele é o guardião do lar, ele é o provedor do lar, ele é o sacerdote do lar. Então, o primeiro campo de lentilha que você precisa defender, mas está dizendo, mas não vale nada. Calma aí, você vai entender daqui a pouco. Não tem preço algum, por isso que fugiram. Mas o seu campo de lentilha está sendo atacado 24 horas. E você é o Samar que precisa defender o seu campo de lentilha da sua casa. Já vou pular para o segundo. Outro dia eu volto e falo sobre isso, que é muito importante. A segunda verdade: aprenda a discernir o que tem preço e o que tem valor. É muito bom orar a Deus pedindo dom de fogo, de cura, de ressuscitar morto, de mandar matar os inimigos, de fazer fogo do céu cair, é muito bom. Mas o melhor dom que você precisa, um dos, tirando do amor, é o de discernimento. E muitos, infelizmente, da igreja não buscam discernimento. E nós precisamos aprender a discernir o que é, o que tem preço e o que tem valor. Samar defendeu o campo de lentilha porque para muitos era preço, mas para ele tinha. Só se sabe quem planta. Só defende, guarda quem esteve lá plantando.
Porque plantar dói, semear dói, levantar para fazer dói. E aquelas pessoas que não estiveram lá na hora do trabalho, de mexer a terra, estou falando agora no âmbito espiritual, abra sua mente que você entende. Quem estava lá, colocando a mão no arado, fazendo, intercedendo, orando, evangelizando, clamando, não desistindo, levantando. Olha, enquanto estão fugindo, ele olha, eu não posso fugir, porque aqui não é preço, aqui é valor. Então aprenda a discernir o que tem preço e o que tem valor. Na Bíblia Sagrada eu conheço um homem, você também conhece um homem chamado Nabote. O rei Acabe olhou para a vinha e viu a vinha de Nabote muito linda, maravilhosa, linda demais. O rei disse: eu quero essa vinha. Foi até Nabote e disse assim: qual é o preço? Quando Nabote olhou, disse: que honra receber o meu rei aqui. Olha aqui, meu senhor, o rei da nação de Israel na minha casa. Eu vim aqui porque eu quero comprar a vinha. Qual é o preço? Eu fico imaginando ele dizendo: meu senhor, não me leva a mal, com todo o carinho e amor que eu tenho para o Senhor, mas a vinha eu não posso vender, porque a vinha é herança dos meus pais. É diferente do Brasil. Aqui no Brasil, irmão mata irmão, irmãos brigam, a família vê um racha, divisão por aquilo que ele nem conquistou. Lá em Israel não. Israel, se você vender a herança dos seus pais, você está atraindo, primeiro, maldição para dentro da sua casa. Segundo, você está desonrando toda aquela família. Você está me entendendo? Você está compreendendo o que eu estou falando? Herança do pai não tem preço. O rei colocou ouro, dinheiro, prata. Ele disse: eu não posso vender, porque é herança dos meus pais. Aí o Acabe está chorando. Jezabel fica sabendo, levanta um falso testemunho e manda matar. Olha que lindo. Morreu. Mas foi alguém que teve posicionamento. Eu morro, mas eu não vendo a herança do meu pai. Sabe o cantor Jessé? Vou citar o nome. Cantor Jessé, cantor J.A. É J.A.? J.A. Leonardo Gonçalves, Camila Alcântara, Priscila Alcântara, Kleber Lucas e tantos outros. E eu vi tantos comentários. Tadinho dele, tadinho do Jessé, tadinho do J.A. Ai, que pena. Ai, tadinho, todo mundo, como fosse normal, mas não é normal, porque tem pessoas que olham para o ministério, ele tem preço, por isso que se vende, por isso que diz: eu achava aí. Porque quem sabe o preço de um ministério, sabe por que eu não adultero? Sabe por que eu não traio minha esposa? Sabe por que quando eu namorava com a minha esposa e depois de uns 2 anos de namoro eu tentei colocar a mão nela e ela disse: negativo, no meu corpo tu não toca não. Não, mas negativo, é só depois do altar. Sabe por que e eu gosto quando ela conta esse exemplo, que estava 2 anos de namoro e eu já estava ali meio assim, aí eu tentei, aí ela, negativo. Sabe por que eu não traio minha esposa, eu não adultero, tantas outras coisas, não é porque é ruim não, é porque o meu casamento tem valor, é que a minha esposa tem valor, é que os meus filhos têm valor. Sabe por que eu não peco? Porque o meu ministério tem valor. Olha aqui para mim, a ovelha perdida, o pastor tem que ir atrás, o filho pródigo não. Em nenhum momento você vai ver o pai abandonando a fazenda e ir em busca do filho pródigo. Agora a ovelha perdida, o pastor vai atrás.
Agora, filho pródigo não. Filho pródigo quer voltar, primeiro se posiciona: pequei contra os céus, pequei contra o meu pai. Aí volta. Aí quando voltar, o pai vai abraçar e vai mandar fazer festa. Vou terminar. Eu falei para você que a lentilha não valia nada, né? Esse ano, 5 minutos eu termino. Esse ano, pela misericórdia do Senhor, fui a 3ª vez em Israel. Esse ano eu fui para a Turquia. E o pessoal foram almoçar e eu não queria almoçar. Fiquei fora do restaurante. Aí a guia estava sentada assim, eu vi uma plantinha. Aí eu falei para a guia: que planta é essa? Ela falou: isso aqui é lentilha. Aí eu: lentilha? Aquela lá de Jacó, de Esaú? Eu falei: é, lentilha. Eu falei: não reconheci, não sabia. Ela falou assim: você sabe para que serve lentilha? Eu falei: não sei não. Eu falei: deixa eu falar uma coisa para você. Aqui na Turquia, se alguém já foi lá, alguém conhece, ela é montanhas. A Turquia, montanhas. Por isso tem muito terremoto lá. Essa aqui é uma região montanhosa. A lentilha, o lugar que ela produz com qualidade é nas montanhas. E na época do inverno é muito frio. E quando vem o inverno, as madeiras naquela época ficavam com mofo. Por mais que guardasse as madeiras, ela ficava com o mofo emudecida. Então a gente pegava a palha. A lentilha não valia nada. Ela dizia: mas a palha era importantíssima, porque guardava a palha no celeiro, colhia e guardava. Quando era na época do inverno, que ficava tudo invernado, colocava as madeiras com mofo umedecida dentro do fogo e vinha com a palha e lançava a palha na madeira com o mofo e na madeira umedecida, e ela ia soltando espécie de um líquido. E esse líquido da palha é como se fosse um petróleo, um pinche, que ia tomando conta da madeira com o mofo e da madeira emudecida, e ela grudava, e aquela madeira que estava mofada, molhada, umedecida, aquela enzima que ela ia soltando, aquela palha vinha para a madeira, e a madeira pegava fogo. Quando ela falou, eu fui estudar. Aí quando cheguei em Israel, o que é muito inteligente, eu comecei a falar com ele. Ele falou: não, é o seguinte, os pessoal lá de Efraim, que ficava nas montanhas, lá era o melhor lugar que dava a lentilha. E o que eles faziam? Eles colhiam a lentilha, guardava, e os levitas vinham do templo. E eles vinham do templo, pegava a palha e levava para o templo. E na época do inverno, na época do frio, na época que as madeiras ficavam com o mofo, Deus deu uma ordem. Qual foi a ordem que Deus deu para o altar? Tem equipe de louvor que canta? Posso chamar? Se posiciona aqui, por favor. A ordem de Deus foi simples. O fogo do altar não pode se apagar, nem na primavera, nem no verão, nem no outono, e também nem no inverno. Terceira verdade e última. Sabe por que Samar se posicionou e ficou sozinho? Porque Samar sabia que sem a palha no inverno não tinha o fogo. Só 3 entenderam. Nós estamos sendo atacados todos os dias para o fogo do altar ser apagado. Querem apagar a chama do altar. Querem a todo custo apagar a chama do altar. E tem pessoas que querem que Deus defenda as coisas dele.
Mas como Deus vai defender suas coisas, suas causas, suas brigas, suas guerras, se você não defende as do Senhor? Sabe o que fez Samar se posicionar e correr risco de perder a vida? Defendendo as coisas do altar. Para vocês não tem preço, mas para mim tem valor. E começou a tirar as armas. Minhas lamparinas, tá? Já deixa no ponto aí, tá? E começou a tirar as armas, ó. Aí eu... Fica de pé. Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Não viva uma vida como fugitivo. Olha para mim. O altar está te chamando. O altar está te chamando. E você está fugindo do altar. E eu vim como um profeta de Deus dizer: você mesmo sabe que o altar está te chamando e você está fugindo do altar. E todos que fogem, olha para mim, o exército fugiu, e todos que fogem vive uma vida descendo. Todo fugitivo desce. Jonas desceu para Jope. Jonas desceu para o navio. Jonas desceu para o porão do navio. Jonas desceu para o mar. Jonas desceu para o fundo do oceano. Jonas desceu para o ventre, para o fundo de um grande peixe. Todos que fogem, desce. Agora quem se posiciona, o Senhor se posiciona por ele. Levanta suas mãos ao céu. O Espírito Santo. As lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Vou botar a lamparina de novo, hein? Até quando? Até quando você vai fugir? Até quando os filisteus vão vir ao teu encontro? Até quando os filisteus vão vir na tua porta? Até quando os filisteus vão dizer para você: esse campo de lentilha é meu? Até quando você vai correr? Essa noite ouça a minha voz. O Espírito Santo de Deus me trouxe hoje aqui para dizer: até ontem, Satanás, eu corria. Até ontem eu retrocedia. Até ontem eu não dava importância. Mas a partir de hoje eu vou me posicionar. E o Senhor vai entrar nessa peleja. Eu não sei qual peleja que você deseja que o Senhor entre nela. Ei, homem, não adianta você fugir do altar. Tu sabe que essa mensagem é contigo essa noite. Você sabe que a palavra foi ao teu encontro e o Espírito Santo marcou essa noite para falar contigo. Ei, Samar valente, eu te escolhi do ventre da tua mãe. Quem diria que um dia você estaria na igreja de um crente?
mas eu te escolhi, eu te chamei no ventre da tua mãe. Levanta, porque quando você levantar, um obreiro vai ali, por favor. Um obreiro vai ali, aqui um obreiro, um crente, sei lá, um pentecostal, alguém de oração. Vai nesse homem aí, aqui esse é um Samar que Deus vai levantar. Ei Samar, ei Samar, ei Samar, ei Samar, ei Samar, ei Samar. Quem está entendendo aí, levante a mão direita ao céu. Coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Eu tô sentindo água, eu tô sentindo água, eu tô sentindo água, eu tô sentindo água, eu tô sentindo. Levante a sua mão direita ao céu, levanta a sua mão esquerda ao céu. Ó filisteus, ó filisteus, ó demônios, a partir de hoje esse crente vai guerrear. Coloca a sua mão, aponta a sua mão direita para o irmão que está do seu lado. Isso. Solta a mão, solta a mãozinha, namorado. Seja profeta. Estende as duas mãos para esse irmão que está do seu lado. Está vendo quem está do seu lado? Essa é uma potência na mão de Jeová. Essa pessoa que está aí ao seu encontro é um Samar que Deus levantou. O diabo te odeia, o diabo não gosta de você quando você canta, quando você adora, quando você ora. Mas hoje, essa mão estendida para o seu irmão, e agora dá um som de Samar que Deus derramou sobre ele. Prepara, Deus vai te levantar. Ore por ele, ora por ela, ora por ele, ora por ela, ora por ele. Recebe, 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 recebe aí, recebe agora. A minha casa pode morar aqui, pode morar aqui. Tem glória, tem glória, tem glória, tem glória. Deixa acontecer. Que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. As minhas vestes Deixa, adora o Senhor, estão só. adore o Senhor. Levante a mão, receba, 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 receba. Ninguém vai apagar a chama do altar. Queima, queima, As minhas vestes brancas estão só